O polinômio interpolador ele é usado para substituir funções complexas, né, em determinadas operações, como integração, derivação, etc. Tá? A questão é, quando eu faço uma substituição, eu substituo uma determinada função por um polinômio, qual é o erro que eu estou cometendo ao fazer essa substituição, né? Então eu preciso ter uma estimativa desse erro. A estimativa do erro não é difícil de ser obtida, né? Então nós vamos considerar aqui um polinômio que interpola uma função dada em n mais 1 pontos. Todos pontos 2 a 2 distintos, tá? Ou seja, nos pontos que foram dados, o polinômio aplicado em xk é exatamente o valor da função no ponto xk, que eu chamei de yk aqui para simplificar a notação, tá? Mas fora desses pontos, em geral, nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre o polinômio interpolador corresponde à função que eu estou substituindo. Então eu quero estimar este erro. E a estimativa desse erro, ela é dada por uma fórmula, né, que diz o seguinte: se eu tiver uma função contínua e que a derivada de ordem n mais 1 da função existe em cada ponto do intervalo aberto AB, e aí eu tenho os pontos de interpolação dentro desse intervalo AB. Então, o resto, ou a diferença entre a função e o polinômio, ela pode ser escrita como o produto de todas as variáveis x por cada um dos pontos de interpolação, x menos x0, x menos 1, x menos xn, dividido por n mais 1 fatorial, vezes a derivada de ordem n mais 1 da função no ponto xi, onde esse ponto xi é um ponto que está entre o mínimo e o máximo desse conjunto, né, dado pelo x0 e pelo x e os pontos de interpolação. Para provar esse teorema, né, nós vamos mostrar esse teorema, nós vamos usar o chamado teorema de Rowley. O teorema de Rowley, para quem não se recorda, ele diz o seguinte, né? Vamos usar esse espaço aqui. Ele diz que se eu tiver... Só um momento. Se eu tiver uma função derivável, né, no intervalo AB, tal que o f de A é igual ao f de B, então existe um ponto C nesse intervalo AB, tal que o f de C, a derivada de f de C, em f no ponto C, aliás, né, a derivada de f no ponto C é zero. Tá? É mais ou menos esperado, né? Vai ter que existir um ponto, se você tem uma função qualquer, se ela, em um determinado ponto, ela assume, né, tem dois pontos aqui que assumem o mesmo valor, vai ter que existir um ponto aqui onde a derivada é zero, tá? Porque ela ser diferenciável, ela é contínua, então ela vai ter que ter esse comportamento, tá? Esse é o teorema de Rowley. Bom, voltamos aqui então à nossa aplicação. Como que a gente mostra isso? Eu vou, primeiro de tudo, mostrar que x0, x1 até xn são raízes dessa minha função, né, Rn, né? Pegando um valor x fixo com x diferente de xk, eu vou definir então uma função, né, a função k de n, dada pela diferença dos polinômios f de x menos pn de x, dividido por x menos x0, x menos x1, x menos xn. E vou definir uma função de t, uma efônia de t, que é dada pelo polinômio f em t menos o pn de t, menos todo esse termo aqui, né, multiplicado por k de x. Ok? Até agora só defini duas funções com essas características, tá?
com essas características. Observe que esse trecho aqui depende de t e essa aqui é uma função de x, tá? Então não necessariamente simplifica esse termo que está aqui embaixo, ok? Bom, essa função, ela depende de t. Então qualquer valor de t que eu colocar aqui, de x0 até xn, essa função ela vai dar exatamente 0 aqui, né? Tá? Ou 0 aqui, ou 0 aqui, então vai zerar esse termo, tá? Mas como esse meu polinômio interpolador interpola a função nos pontos, então ela vai também zerar esse termo. Portanto, para todos os valores disso aqui, eu tenho exatamente o valor 0. Agora, se eu colocar o t igual a x, um valor de x fixo, então, qualquer x fixo que eu colocar aqui, isso aqui vai dar o f de x menos o pn de x, e agora vai dar x menos x0, x menos x1, x menos xn, multiplicando a k de x, que esse x é fixo. Então, vai multiplicar exatamente esse fator de baixo, aí vai simplificar. E vai sobrar o f de x menos pn de x. Mas aqui é um sinal negativo, então vai cancelar com esses dois. Então, portanto, ela é zero para todos os valores. Portanto, eu tenho uma função f de t que se anula em todos esses pontos do meu domínio e no ponto x. Ora, se eles se anulam, significa que a função é zero. Tem o mesmo valor para todos esses pontos. Então, o que acontece aqui? Essa minha f de t, se eu tenho uma função, vamos lá de novo. Se eu tenho uma função que se anula várias vezes, em cada um desses pontos aqui, em cada dois pontos desse que eu pegar, eu vou ter um ponto onde a derivada da função é zero. Tá? São esses pontos aqui, tá? Portanto, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se eu tenho 6 zeros, eu vou ter depois, se eu tenho 6 valores em que f desses valores é zero, eu vou ter 5 valores onde a derivada é zero. Ora, mas se a derivada é zero nesses 5 valores, pelo teorema de Rolle, eu vou ter 4 valores onde a derivada segunda é zero. Aqui não é zero, né? Não necessariamente é zero, são pontos diferentes. E assim sucessivamente, né? Aí eu vou chegar aqui, vai ter 3 valores, onde a derivada terceira é zero. Eu vou ter 2 valores onde a derivada quarta é zero. E eu vou ter um valor onde a derivada 5 é zero. Ou seja, a quantidade de pontos que eu tenho aqui, se eu fosse baixando isso aqui em termos da derivada, usando o teorema de Rolle em cada etapa, eu vou chegar no final com um ponto onde a quinta derivada, ou seja, 1 a menos, é zero. Tá? E é isso que foi sendo feito aqui, né? Então, se eu aplico sucessivamente o teorema de Rolle, vai existir... Observe que agora eu tenho aqui n mais 2 pontos, que eu tenho x, x0 até xn. Então, vai existir um psi dentro desse conjunto do mínimo e do máximo, de tal forma que a derivada de ordem n mais 1 da função no ponto psi é zero. Mas a derivada de ordem n mais 1 em t, dessa minha função f, aqui é a minha função f, cadê ela? Está aqui, a minha função f. Então, derivar isso aqui n mais uma vezes é derivar isso aqui n mais uma vezes. Mas esse polinômio é de grau n. Quando eu derivo n mais uma vezes, ele dá zero. Né? Por isso que ela desaparece daqui, apareceu n mais 1 de t. Ok? Agora, quando eu derivo esse cara aqui n mais uma vez, observe que isso aqui depende de x. Então, não é derivado em relação a t. Como eu vou derivando aqui, esse polinômio é t elevado a n mais a n.
Conforme eu vou fazendo as derivadas, né, vai aparecer então t, eu acho que aqui tem um a mais, né, de 0 a 1 até n, tem n mais 1, então ele vai aparecer t elevado a n mais 1. As derivadas, todas as potências de ordem de t menores ou iguais a n vão desaparecer, já que eu estou fazendo n mais 1 derivadas. E vai ficar só a constante desse termo t elevado a n mais 1, que derivando aí vai ser n mais 1 fatorial. Então vai aparecer n mais 1 fatorial vezes o k de x, que é uma função de x, então ela não depende de t. Mas no ponto xi, ela vale zero. Então no ponto xi ela vale zero. Portanto, agora eu consigo obter uma expressão, né, para o meu k de x. Olha só que legal. Então eu vou isolar o meu k de x, e o meu k de x vai ser dado por derivada de ordem n mais 1 da f, no ponto xi, dividido por n mais 1 fatorial. Né? Usando, então, a definição da função k de x, já que eu conheço agora a função k de x, eu vou substituir aqui e vou isolar essa aqui, que é a minha função resto. Né? Então, eu tenho aqui, ó, k de x, o meu função resto, vai ser exatamente n mais 1 fatorial, né? Desculpe, x menos x0, x menos xn, sobre n mais 1 fatorial, vezes a derivada de ordem n mais 1 no ponto xi. Tá? Sendo que a xi tem que estar nesses dois pontos. Bom, como todo teorema, o que é fundamental é a gente entender o que está sendo dito por ele. Né? A demonstração é legal, mas o importante é, eu preciso ter uma função contínua, né? E a derivada contínua em todo o intervalo AB fechado, tá? E existe a derivada de ordem n mais 1 no intervalo aberto. Então, se os meus pontos de interpolação estão dentro desse domínio, então a diferença entre a função e o polinômio ela pode ser estimada, né, fazendo o produto das diferenças de x por cada um dos x zeros. Então, quando eu pegar x igual a um dos pontos de interpolação, isso aqui vai dar zero, portanto o erro é zero, né? E eu posso usar isso aqui para calcular ou verificar qual é o erro máximo que eu cometo em cada etapa, né? Então eu tenho uma expressão aqui que realmente é a expressão que é relevante para esse caso, ou seja, como é que eu estimo o meu erro. Então nós temos aqui como corolário, né? Se o resto de ordem n da minha função é f de x menos o polinômio de ordem n, se f de x e suas derivadas até ordem n mais 1 são contínuas, então o limite ou a minha função ela é limitada inferiormente, ou superiormente, desculpe, pelo módulo das diferenças de x menos x0 até x menos xn sobre n mais 1 fatorial, tá? E pelo máximo da minha derivada no intervalo AB. Ou seja, eu estou simplesmente pegando essa fórmula que está aqui, essa fórmula que está aqui, estou tomando o módulo dela, né? Então, quando eu estou tomando o módulo dela, vai ficar o módulo desse. Mas se a função fn mais 1 também é contínua no intervalo AB, então o máximo disso aqui pode ser limitado, pode ser encontrado, né? E aí eu tenho então um limitante superior para a minha função. Na prática, o que a gente vai usar é sempre essa expressão aqui, né? Essa expressão é que é usada para determinar o erro que eu cometo quando eu substituo uma função por um polinômio interpolador. Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Calcule o erro cometido ao interpolar ou ao calcular f de 0,25, onde a minha f é x vezes a exponencial de 3x, se eu usar um polinômio interpolador de grau 2 nos pontos 0,2, 0,3 e 0,4. Então, como o polinômio terá grau 2, o meu erro, eu digo que é R2 de f no ponto 0,25, então vai ser 0,25 menos 0,2 em módulo,
0,25 menos 0,3 em módulo, 0,25 menos 0,4 em módulo, dividido por 3 fatorial, porque o meu n é 2, tá? E o meu ponto está aqui no meio, né? Então, portanto, é o maior valor da derivada terceira da função no intervalo de 0,2 a 0,4. Tá? Isso que eu preciso calcular. Isso aqui é só fazer conta. Agora eu preciso calcular quem é esse valor, qual é o máximo que a função atinge. Então eu vou calcular aqui a derivada terceira da função. Calculei, encontrei 27 exponencial de 3t mais t, vocês podem conferir. Tá? Esta é uma função crescente, portanto, é uma função crescente. Se é uma função crescente, o máximo dela no intervalo vai ser o maior valor dentro desse intervalo. Então, o máximo da função nesse ponto é a derivada terceira no ponto 0,4. E calculando é 125. Portanto, o erro vai ser menor ou igual que aquele produto que nós já encontramos, vezes 125. Fazendo a conta, isso dá 0,078. Isso não quer dizer que o meu erro é 0,078. Isso quer dizer que o meu erro que eu cometo é menor do que 0,078. Pode acontecer de ser igual, mas é bastante improvável, né? O mais provável é que seja uma coisa menor que 0,078.